Em 1715, tornar-se pirata não começava com um canhão disparando no horizonte, mas com algo muito mais silencioso: o fim da guerra. Quando a Guerra da Sucessão Espanhola terminou, milhares de marinheiros foram dispensados sem pagamento digno, sem terras, sem futuro. Homens que passaram anos no mar voltaram aos portos apenas para descobrir que eram descartáveis. O trabalho nos navios mercantes pagava pouco, a comida era escassa, e a disciplina era mantida à base de punições brutais. Nesse cenário, a pirataria não surgia como lenda ou aventura, mas como uma alternativa racional em um mundo que oferecia poucas escolhas. No auge da chamada Idade de Ouro da pirataria, cruzar essa linha significava abrir mão de qualquer proteção legal e aceitar que, se capturado, a forca seria quase certa. Ainda assim, muitos aceitavam o risco. Neste documentário você vai entender por que homens comuns decidiram desafiar impérios inteiros e como era, de fato, viver como pirata no Caribe de 1715. Se você valoriza narrativas históricas profundas e realistas como esta, inscreva-se no canal, deixe seu like para apoiar o projeto e compartilhe nos comentários. Você teria feito a mesma escolha naquela época? Em 1715, o Caribe não parecia um lugar de oportunidades. Parecia um lugar de excesso. Excesso de navios ancorados. Excesso de homens esperando trabalho. Excesso de promessas não cumpridas. A guerra havia terminado. A Guerra da Sucessão Espanhola encerrara mais de uma década de combates entre impérios europeus. Durante anos, o mar exigiu milhares de marinheiros. Agora, de uma estação para outra, já não precisava deles. Navios de guerra foram desativados. Tripulações dissolvidas. Soldos atrasados raramente pagos. Homens que haviam atravessado o Atlântico sob fogo inimigo retornavam aos portos e descobriam que eram facilmente substituíveis. O império pelo qual lutaram não tinha mais uso para eles. Nos cais da Jamaica, de Barbados, das Bahamas, grupos de marinheiros aguardavam qualquer contrato. Alguns aceitavam trabalho em navios mercantes. Outros simplesmente esperavam. O sol tropical queimava a pele. A umidade tornava o ar pesado. A espera tornava o futuro incerto. Nos mercantes, a realidade não era melhor. O pagamento era baixo. A comida, frequentemente estragada. Carne salgada endurecida pelo tempo. Água armazenada por semanas em barris contaminados. A disciplina era mantida com rigor físico. A autoridade não era discutida. Era imposta. Não havia romantização no convés. Havia cordas ásperas, mãos calejadas, madeira úmida sob os pés. Havia noites mal dormidas em redes apertadas e dias inteiros, puxando velas sob calor sufocante. Desertar era crime. Reclamar era insubordinação. A punição era pública. A maioria aceitava, porque não havia alternativa clara. Mas lentamente, quase imperceptível no início, uma ideia começava a circular entre os homens que já não tinham muito a perder. Uma possibilidade fora da lei. Um caminho sem proteção legal, mas com promessa de divisão justa do saque. Um lugar onde capitães eram escolhidos, não impostos. Rumores viajavam entre tavernas e docas, carregados por marinheiros que falavam baixo e olhavam por cima do ombro. No auge da chamada Era de Ouro da pirataria, o Caribe se tornava o cenário de uma transformação silenciosa. Não era rebelião imediata. Era cálculo. Era sobrevivência. Porque quando o império deixa de oferecer sustento, o mar ainda oferece risco. E para homens acostumados ao risco, a diferença entre servir e desafiar começava a parecer cada vez menor. A decisão de abandonar um império não surgia de repente. Ela se formava aos poucos, sob o peso da rotina. Nos navios mercantes que cruzavam o Caribe, o trabalho era contínuo. O calor sufocava. O sal marcava a pele. A madeira úmida do convés rangia sob passos cansados. Meses no mar terminavam, muitas vezes, com pagamento reduzido ou atrasado. O lucro era prioridade. Os homens, não. Capitães respondiam a investidores distantes na Europa. Questionar ordens não era opção. Reclamar significava punição. Permanecer significava aceitar. Mas outras histórias começavam a circular.
Falava-se de um porto nas Bahamas onde capitães eram eleitos, onde o saque era dividido segundo regras acordadas pela tripulação. Falava-se de Nassau. Após o fim da Guerra da Sucessão Espanhola, durante o auge da Idade de Ouro da pirataria, Nassau tornou-se refúgio de homens que decidiram arriscar tudo. Não era uma escolha impulsiva, era cálculo. Entre permanecer explorado ou enfrentar o risco da forca com a promessa de uma parte justa. E pouco a pouco, essa alternativa deixava de parecer impossível. Não havia cerimônia formal. A mudança começava com uma escolha e um nome riscado da lista de tripulação. Ao chegar ao novo navio, ele não era herói. Não era lenda. Era apenas mais um homem sob avaliação. Armas eram entregues, mas não como símbolo de glória. Um mosquete gasto, uma pistola de pederneira marcada pelo uso, uma lâmina curta, ferramentas de trabalho e de sobrevivência. Os artigos eram lidos diante da tripulação reunida no convés. Regras claras, divisão definida, compensação por ferimentos, punição por covardia. O capitão eleito podia ser removido pelo voto. Ele escutava. Não era liberdade absoluta. Era contrato. O nome era registrado. Às vezes, um apelido substituía o antigo, não para criar mitomeno, mas para apagar rastros. O rum circulava, mas a disciplina permanecia. Naquela noite, ele dormia sob uma nova bandeira, não a do império, não a da coroa. Mas também não estava fora de regras. Ao amanhecer, quando ajudava a içar a vela, não era mais marinheiro mercante. Era parte de uma tripulação que havia escolhido o risco como sistema. E naquele momento silencioso, um pirata havia sido iniciado. O alvo não era escolhido ao acaso. Navios de açúcar, tabaco ou rum eram preferíveis, pesados, lentos, previsíveis nas rotas entre o Caribe e a Europa. O vigia avistava velas no horizonte. Nenhum alarde, apenas confirmação. A aproximação era feita com vantagem de vento, velas ajustadas com precisão. O navio pirata parecia menor, mas era mais ágil. Canhões eram preparados, não para destruir, mas para persuadir. Um disparo atravessava a proa do mercante. Madeira estilhaçada. Mensagem clara. No convés do navio atacado, o capitão avaliava segundos decisivos. Resistir e arriscar vidas, ou render-se e preservar carga parcial. Muitas vezes, a rendição vinha rápida. Piratas embarcavam armados, organizados, atentos a qualquer reação inesperada. A disciplina interna era mantida. O saque era registrado. O navio raramente era afundado. Destruir significava perder lucro futuro. Violência acontecia quando havia resistência. Mas o objetivo não era massacre. Era eficiência. Quando partiam, deixavam para trás um navio aliviado de carga e uma tripulação viva o suficiente para espalhar a notícia. E assim, reputação se tornava arma. O império chamava de crime. Para eles, era oportunidade. O império demorava a reagir, mas não ignorava prejuízo. Relatórios cruzavam o Atlântico. Governadores coloniais enviavam cartas descrevendo perdas, rotas comprometidas, mercadorias interceptadas. Não era apenas crime marítimo. Era ameaça comercial. Após o fim da Guerra da Sucessão Espanhola, centenas de marinheiros experientes estavam desempregados. Muitos haviam se voltado para a pirataria durante o auge da Idade de Ouro da pirataria. A resposta veio em forma de decreto. Em 1718, o rei George da Grã-Bretanha ofereceu perdão real àqueles que abandonassem a pirataria e jurassem lealdade à coroa. Era uma oferta estratégica. Dividir para enfraquecer. Ao mesmo tempo, navios de guerra foram enviados ao Caribe. Capitães comissionados recebiam autorização para capturar ou executar piratas conhecidos. Recompensas eram anunciadas. Nomes circulavam em listas oficiais. O porto de Nassau, antes refúgio, tornava-se alvo. Alguns aceitaram o perdão. Outros recusaram. Porque aceitar significava sobreviver sob vigilância. Recusar significava continuar
sabendo que agora eram caçados oficialmente. O mar permanecia o mesmo. O Império não apenas reagia, ele perseguia. A Era não terminou com uma grande batalha. Terminou com capturas, com perseguições longas, com emboscadas ao amanhecer, com tripulações fragmentadas pelo medo e pelo perdão real. Alguns aceitaram a anistia, outros insistiram. Navios da Marinha Real caçavam sistematicamente rotas conhecidas. Portos deixavam de ser refúgio. Informantes surgiam onde antes havia cumplicidade. Quando a captura acontecia, era rápida. Ferros nos pulsos, armas confiscadas, nomes registrados oficialmente. O julgamento raramente era longo. Execuções públicas aconteciam nos portos coloniais, como aviso. Corpos deixados expostos em gaiolas de ferro ao longo da costa, para que marinheiros vissem o destino reservado aos que desafiassem a coroa. Não era espetáculo glorioso, era mensagem. O auge da chamada Golden Age of Piracy desapareceu não por falta de coragem, mas por falta de espaço. O Império reorganizou rotas, fortaleceu escoltas, estabeleceu governadores leais. O mar continuou vasto, mas tornou-se menos permissivo. Alguns ex-piratas voltaram ao comércio. Outros desapareceram nas colônias. Alguns morreram anônimos. E poucos nomes sobreviveram, mais como mito do que como sistema real. A pirataria não era causa absoluto. Era uma resposta. E como toda resposta que desafia poder consolidado, Meno teve prazo. A era de ouro da pirataria não foi apenas sobre bandeiras negras. Foi sobre escolha, entre servir ou arriscar tudo. O Império venceu. Mas por um breve momento, homens comuns criaram seu próprio sistema no mar. Se você gosta de histórias reais por trás dos mitos, deixe seu like. Inscreva-se para continuar explorando os bastidores da história. E comente, você teria aceitado o perdão ou continuado navegando?